Hoje, 12 casos em que uma pessoa decidiu tudo. Nikolai Sirotinin. 17 de julho de 1941. Amanhecer. Aldeia de Sokolnity, República Socialista Soviética da Bielorrússia. Numa posição de fogo no centeio, junto a uma ponte sobre o rio Dobrost, estava um canhão de 45 milímetros. Ao lado, o sargento-mor de 20 anos Nikolai Sirotinin, apontador natural de Oriol. A 4ª Divisão Blindada do Grupo de Exércitos Centro avançava pela rodovia em direção a Krychev. As unidades soviéticas recuavam. O canhão de Sirotinin estava escondido no centeio. A estrada era bem visível a partir da elevação, e dos dois lados havia pântanos. Os tanques não podiam desviar. O primeiro projétil de Sirotinin incendiou o tanque da dianteira. O segundo, o da retaguarda. A coluna ficou bloqueada. Os alemães estavam convictos de que havia uma bateria inteira disparando. O combate durou cerca de 2 horas e meia. Quando a infantaria contornou a posição, Sirotinin estava sozinho. Os demais canhões da bateria haviam sido destruídos. Segundo o testemunho de moradores da aldeia e os registros do tenente Reinfeldt, 11 tanques incendiados, 7 veículos blindados, cerca de 50 mortos. Quando os projéteis acabaram, Sirotinin continuou a combater com uma carabina. Os alemães o enterraram com honras militares no mesmo campo. O coronel da 4ª Divisão fez um discurso junto ao túmulo, traduzido a uma moradora local. Se todos os soldados do Führer lutassem assim, a Alemanha já teria tomado Moscou há muito tempo. O atraso em Sokolnity deu às unidades soviéticas algumas horas, tempo suficiente para recuar até o rio Soz. Soube-se de Sirotinin em 1958, após uma publicação na revista Ogoniok. A fotografia não foi preservada e ele não foi indicado ao título de Herói da União Soviética. Póstumamente, Ordem da Guerra Patriótica de primeira classe. Audie Murphy, 26 de janeiro de 1945. Aldeia de Holtzwihr, na Alsácia, leste da França. -10 graus, neve. O segundo tenente de 20 anos, Audie Murphy, comanda uma companhia do 15º Regimento de Infantaria. Dos 128 homens do quadro, 19 estão em serviço. Por volta das 14 horas, os alemães avançaram com um batalhão de infantaria e 6 tanques. Murphy recuou com os remanescentes da companhia para a floresta e ficou sozinho no posto de comando, coordenando a artilharia pelo telefone de campo. Atrás dele, ardia um caça-tanques abatido. A tripulação havia abandonado o veículo. Quando os tanques alemães chegaram à sua linha, Murphy subiu na máquina em chamas e abriu fogo com a metralhadora pesada Browning calibre 50. O depósito de munição interno podia detonar a qualquer momento. Ele cortava a infantaria alemã dos tanques e, ao mesmo tempo, controlava a artilharia pelo telefone. Um grupo alemão tentou se aproximar por uma vala. Murphy o destruiu. O ataque foi repelido. Segundo o relatório de condecoração, cerca de 50 alemães mortos e feridos. Murphy levou uma bala na perna, mas permaneceu em contato até o fim do combate. Por Holtzwihr, Murphy recebeu a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos. Ao fim da guerra, 33 condecorações de combate, o soldado americano mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, atuou em mais de 40 filmes de Hollywood. Murphy morreu num acidente aéreo em 1971 e está sepultado no Cemitério Nacional de Arlington. Léo Major, noite de 13 para 14 de abril de 1945, cidade holandesa de Zwolle. Na cidade, uma guarnição alemã e unidades das Waffen-SS. Na periferia estão as baterias de artilharia canadenses, prontas para abrir fogo sobre a cidade pela manhã. Às 21h30, o comandante do regimento envia 2 voluntários para reconhecimento, verificar as posições e fazer contato com a resistência. São o soldado Léo Major e o cabo Willy Arsenault. Major perdeu o olho esquerdo por uma granada de fósforo na Normandia. 6 meses antes, sozinho, capturou 93 prisioneiros alemães. Por volta da meia-noite, na periferia, um metralhadeiro alemão abre fogo. Arsenault é morto. Major destrói a guarnição, pega as armas do companheiro e entra na cidade sozinho. Durante 6 horas, ele percorre Zwolle, atira com 2 submetralhadoras simultaneamente, lança granadas, criando nos alemães a impressão de um ataque em larga escala.
Num bar, captura um oficial alemão e o convence de que a cidade está cercada. O oficial retira parte da guarnição. Major estabelece contato com a resistência e incendeia o prédio da Gestapo. Por volta das 4 horas da manhã, os alemães haviam deixado Zwolle. Às 9, Major voltou ao acampamento do regimento, trazendo o corpo de Arsenault. O planejado apoio de artilharia foi cancelado. A cidade não foi destruída. Por Zwolle, Major recebeu a Medalha de Conduta Distinta, a segunda mais importante condecoração da comunidade britânica. Na Guerra da Coreia, ele repetiu o feito. Com 18 reconhecedores, capturou uma colina e a manteve por 3 dias. Léo Major é o único canadense a receber essa condecoração 2 vezes em guerras diferentes. Em Zwolle, uma rua leva o seu nome. Alvin York, 8 de outubro de 1918, Floresta de Argonne, França. O batalhão do 328º Regimento de Infantaria ficou sob o fogo de um nó de metralhadoras alemão na cota 223. Uma patrulha de 17 homens recebe a ordem de flanquear. Entre os soldados, o cabo Alvin York, de 30 anos, fazendeiro do Tennessee, ex-pacifista que teve o pedido de isenção por objeção de consciência negado por motivos religiosos. A patrulha contorna as posições pela retaguarda, captura cerca de 70 prisioneiros. Nesse momento, metralhadoras alemãs abrem fogo de uma encosta vizinha. 6 americanos são mortos, 3 ficam feridos, e os 3 sargentos estão entre os mortos. York fica numa encosta aberta a 25 metros das posições. Caçador experiente das montanhas dos Apalaches, ele deita e atira nos metralhadistas de trás para frente, do último para o primeiro, para que os de trás não vejam o que está acontecendo. É assim que se caça perus. Quando 6 alemães com baionetas fixadas partem de uma trincheira em direção a ele, York fica sem munição de fuzil. Passa para a pistola e abate todos os 6, novamente pelo último. Depois disso, um oficial alemão propõe a rendição. Quando York chegou com 7 sobreviventes trazendo os prisioneiros, eram 132, incluindo 4 oficiais. Capturadas 35 metralhadoras, York matou pessoalmente não menos do que 25 soldados. York recebeu a medalha de honra pessoalmente do comandante das Forças Expedicionárias Americanas, General Pershing, além da Cruz de Guerra Francesa, a Legião de Honra, a Cruz de Guerra Italiana e a Medalha de Prata Montenegrina. Em 1929, o Ministério de Guerra alemão conduziu sua própria investigação e confirmou: o relatório americano sobre as ações de York corresponde aos fatos. Mikhail Panikhaha, 2 de outubro de 1942. Periferia oeste de Stalingrado, fábrica Krasny Oktyabr, 40º dia de combates urbanos. As posições do 883º Regimento de Atiradores estão sendo atacadas por tanques alemães. O primeiro ataque foi repelido, mas as munições estão acabando. Numa das trincheiras, o soldado de 28 anos Mikhail Panikhaha, ex-marinheiro da Frota do Pacífico, foi a Stalingrado por vontade própria. Combatia com a camisola listrada por baixo do uniforme. Para o novo ataque, ficou sem balas e granadas. Na posição, 2 garrafas com líquido inflamável de autoignição à base de fósforo branco. Vários tanques avançam sobre a trincheira. Panikhaha salta da trincheira, ergue o braço para arremessar. Nesse momento, uma bala atinge a garrafa levantada. O líquido em chamas se espalha pelo corpo. Ele vira uma tocha humana. Não para. Pega a segunda garrafa, corre até o tanque mais próximo e a esmaga contra a grade do alçapão do motor. Uma explosão. E o tanque pega fogo junto com o homem. Esse momento está descrito nas memórias do comandante da 62ª Armada, Marechal Chuikov. Logo após o primeiro tanque, o segundo parou e o ataque alemão foi repelido. O título de Herói da União Soviética não foi concedido a Panikhaha em novembro de 42. Póstumamente, Ordem da Guerra Patriótica de primeira classe. O título de herói foi concedido apenas em 1990, 48 anos após sua morte, pelo último decreto do presidente soviético. Em Volgogrado, no local de sua morte, há um monumento. Um homem de bronze em chamas com os braços abertos. Daniel Inouye, 21 de abril de 1945, Toscana, Itália.
O segundo-tenente de 20 anos Daniel Inouye comanda um pelotão no 42º Regimento de Infantaria, uma unidade composta quase inteiramente por americanos de ascendência japonesa, cujas famílias estavam internadas em campos de relocação. O pelotão recebe a missão de tomar a crista Colle Musatello. Os soldados capturam um posto de artilharia e se aproximam a 40 metros da posição principal. 3 metralhadoras alemãs abrem fogo cruzado. Inouye rasteja sozinho, encosta acima sob o fogo. A 5 metros, lança granadas na seteira da primeira metralhadora. Nesse momento, uma bala perfura seu abdômen. Ele se levanta e destrói a segunda guarnição com a submetralhadora Thompson. Chega ao terceiro bunker. A 10 metros da seteira, levanta o braço com a granada já com o pino removido, e nesse instante, uma granada de fuzil quase arranca completamente seu braço direito. Sua própria granada de combate permanece apertada na mão do braço arrancado, preso por restos de músculos. Inouye grita para os seus: permaneçam no lugar! Com a mão esquerda, retira a granada da mão morta e a lança no bunker. A terceira metralhadora se cala. Inouye continua a atirar com a Thompson com a mão esquerda até que uma bala perfura sua perna. Ele perde a consciência. A crista foi tomada. O braço direito foi amputado sem anestesia geral. Havia morfina demais administrada no posto de evacuação. A guerra na Europa terminou 17 dias depois. Inouye foi indicado para a medalha de honra imediatamente, mas ela não era concedida a americanos de ascendência japonesa. Ele recebeu a Cruz por Distinção. Após a guerra, formou-se em Direito. Tornou-se o primeiro representante do Havaí no Congresso. A medalha de honra foi entregue a ele no dia 21 de junho de 2000, 55 anos após o combate. Inouye morreu em 2012 na função de presidente interino do Senado dos Estados Unidos. Stanislav Petrov, 26 de setembro de 1983. Posto de comando Serpukhov 15, 100 quilômetros de Moscou. O tenente-coronel Stanislav Petrov assume o turno como oficial de operações de plantão. A União Soviética utiliza o Sistema Espacial de Alerta Antecipado OCU, adotado no ano anterior. Às 0h15, o computador emite o sinal de alerta máximo. O satélite detectou o lançamento de um míssil balístico intercontinental a partir do território dos Estados Unidos. Depois, mais um. Depois, mais 3. Segundo as instruções, Petrov é obrigado a comunicar imediatamente à chefia, após o que começaria o procedimento de tomada de decisão sobre o contra-ataque. Petrov passa para cima que o sinal é falso. Não tem provas. Os radares terrestres estão em silêncio. Os alvos estão longe demais. O que deixa Petrov desconfiado é a lógica. Um ataque real deveria vir com centenas de mísseis, não com 5. Mas isso é intuição pessoal, não um regulamento. Alguns minutos depois, o alerta é confirmado como falso. A investigação determinará a causa, a iluminação dos sensores do satélite pela luz solar refletida em nuvens de alta altitude. A vulnerabilidade foi corrigida somente em 1987. Petrov se aposentou em 1984 com o posto de tenente-coronel. A União Soviética não o condecorou. Em 2006, recebeu um prêmio especial das Nações Unidas com a inscrição ao homem que evitou a guerra nuclear. Dmitry Ovcharenko, 13 de julho de 1941, sul da República Socialista Soviética da Ucrânia. O soldado Dmitry Ovcharenko transporta munições numa carroça para o acampamento do seu regimento. Na carroça, sob uma lona, 3 granadas e um machado. O machado ele carrega sempre consigo. Filho de um carpinteiro rural, cresceu acostumado a essa ferramenta. Próximo ao lugarejo de Pézets, 2 veículos alemães que haviam penetrado na retaguarda bloqueiam a estrada. Deles saem 53 pessoas, 3 oficiais e 50 soldados. Ovcharenko está cercado. Seu fuzil é confiscado. Um dos oficiais começa o interrogatório. Ovcharenko finge estar com medo e vai se deslocando lentamente em direção à carroça. Arranca o machado e, com um único golpe, decepa a cabeça do oficial. Em seguida, lança as 3 granadas nos soldados. Persegue o segundo oficial e o mata a machadadas.
Após as explosões, 21 soldados alemães estão mortos. 2 oficiais foram decapitados. Os 30 e tantos restantes fogem em pânico, largando as armas. Ovcharenko recolhe os documentos, as bolsas de campanha e os mapas dos mortos e segue viagem. No quartel-general, inicialmente não acreditam em sua história. Ele é detido como suposto desertor. Mas os documentos são autênticos. Documentos de Estado-Maior, com mapas de posições. Um destacamento de reconhecimento enviado ao local encontra 21 corpos e 2 oficiais decapitados. O machado no toco ao lado da posição. Por decreto do Presídium do Soviete Supremo, de 9 de novembro de 1941, Dmitry Ovcharenko recebeu o título de Herói da União Soviética. Combateu até janeiro de 45, quando foi gravemente ferido nos combates na Hungria e morreu dos ferimentos. Fritz Kristen, 24 de setembro de 1941, a noroeste de Demiansk, na orla de uma floresta, estava posicionada uma bateria anticarro da divisão das Waffen-SS Totenkopf. Uma das guarnições do canhão de 50 mm era operada pelo apontador de 20 anos Fritz Kristen, filho de um guarda florestal da Baviera. Ao meio-dia, de 12 a 15 tanques soviéticos com infantaria avançam pelo campo. Nessa batalha, a guarnição destroça 6 tanques T-34. Na manhã seguinte, novo ataque. Um impacto direto no canhão. Toda a guarnição é morta, o sistema de pontaria destruído. Kristen está ferido. Fica sozinho junto ao canhão sem ótica e continua o fogo mirando pelo cano. Mais 7 tanques. Após isso, Kristen manteve a posição sozinho por 3 dias. Os canhões vizinhos foram destruídos, a infantaria se retirou. Não há comunicação. À noite, ele rastejava até as posições destruídas e arrastava projéteis. Desmontou parcialmente o canhão, deslocou-o alguns metros, continuou o fogo. Não havia água na posição. No dia 27 de setembro, as unidades da Totenkopf realizaram um contra-ataque e encontraram Kristen vivo junto ao canhão destruído, com 3 projéteis restantes. Diante de sua posição, estavam 13 tanques destruídos e cerca de 100 corpos de infantes. O comandante da divisão, Obergruppenführer Eicke, entregou-lhe a Cruz de Ferro de primeira classe e o indicou para a Cruz de Cavaleiro. Hitler entregou a condecoração pessoalmente. Kristen foi um dos primeiros soldados rasos das Waffen-SS a recebê-la. Após a guerra, Kristen passou 10 anos em campos soviéticos e foi libertado em 1955. Morreu na Baviera em 1995. Vassily Arkhipov, 27 de outubro de 1962. Submarino diesel soviético B-59 no Mar de Sargassos. A bordo, um torpedo nuclear com potência de 10 quilotons. 27 dias sem comunicação com Moscou. A tripulação não sabe se a guerra começou. O submarino é cercado por 11 contratorpedeiros americanos, liderados pelo porta-aviões Randolph. Os americanos lançam cargas de profundidade de sinalização para forçar o submarino a emergir. Nos compartimentos, 50 graus. A ventilação está danificada. O comandante Valentin Savitsky conclui que a Terceira Guerra Mundial começou e ordena a preparação do torpedo para lançamento. Pelas regras, o lançamento exigia o consentimento do comandante e do comissário político. Mas a bordo estava o chefe de Estado-Maior da 69ª Brigada, capitão-tenente Vassily Arkhipov, o de maior posto. Seu consentimento também era necessário. Arkhipov recusou. Ele apontou ao comandante que os navios americanos estavam sinalizando e não conduzindo um ataque preciso, e insistiu na imersão. O submarino emergiu. A tripulação recebeu ar, e dos navios americanos veio uma solicitação. Arkhipov enviou a resposta. Parem com a provocação. O incidente terminou aí. Um torpedo de 10 quilotons em meio a uma esquadra americana teria, com alta probabilidade, provocado uma resposta nuclear. Arkhipov morreu em 1998 com o posto de vice-almirante. Seu papel era desconhecido fora de um reduzido círculo de oficiais navais por mais de 30 anos. Desmond Doss, 2 de maio de 1945, Ilha de Okinawa, Urazoe Mura,
região de combates pelo escarpamento de Maeda, com 120 metros de altura e rochas a pique. Os soldados americanos o chamavam de Hacksaw Ridge. Sobem por redes de carga. Lá em cima, os esperam milhares de soldados japoneses num sistema ramificado de fortificações subterrâneas. O enfermeiro da 2ª Companhia do 1º Batalhão do 307º Regimento de Infantaria, soldado de primeira classe Desmond Doss, não porta armas. Ele é adventista do 7º dia, para quem o mandamento "não matarás" não admite exceções. O exército tentou conseguir sua transferência e saída voluntária. Os companheiros o ameaçaram no campo de treinamento. O capitão da companhia, Glover, pessoalmente exigiu seu desligamento. Doss ficou. "Não duvide da minha coragem", ele disse a Glover. Vou estar ao seu lado, salvando vidas enquanto você as tira. Quando os japoneses abriram fogo, a companhia sofreu cerca de 75 baixas entre mortos e feridos, e os demais foram rechaçados. Doss ficou sozinho no escarpamento. Durante 12 horas, sob fogo contínuo, ele procurava os feridos, fazia curativos e os arrastava até a beira do despenhadeiro, de onde os baixava um a um com macas de corda. Ele ia contando e rezando: "Senhor, ajuda-me a salvar mais um." Quando ele mesmo desceu, havia retirado do escarpamento 75 homens. Entre eles, o capitão Glover, que depois chamaria Doss de um dos homens mais corajosos que já conheceu. Em maio, Doss sofreu um grave ferimento de estilhaços de granada e uma bala de sniper que lhe partiu o braço. Deitado numa maca, cedeu o lugar para um ferido mais grave e esperou o próximo grupo de socorristas. No dia 12 de outubro de 1945, o presidente Truman entregou a Desmond Doss a Medalha de Honra. Ele se tornou o primeiro objetor de consciência na história dos Estados Unidos a receber essa condecoração. Morreu em 2006, aos 87 anos. Charles Upham, 22 de maio de 1941, Ilha de Creta, Grécia. A primeira grande operação aerotransportada da história, a Operação Mercur Alemã. O segundo tenente de 32 anos, Charles Upham, criador de ovelhas de Canterbury, lidera o ataque do pelotão do 20º Batalhão do Corpo Expedicionário da Nova Zelândia. Em 9 dias de combates em Creta, Upham destruiu pessoalmente uma guarnição de metralhadora com uma granada lançada pela janela de uma casa. Fingiu estar morto, esperou um soldado alemão se aproximar e atirou. Na região de Sfáquia, com uma metralhadora leve Bren, destruiu um grupo alemão numa ravina, matando 22 homens. Ficou ferido 3 vezes e sofreu de disenteria. Por Creta, foi indicado para a Cruz Vitória, a mais alta condecoração da comunidade britânica. Sua primeira reação: "Essa condecoração é para os meus homens, não para mim." 14 meses depois, na noite de 14 para 15 de julho de 1942, Primeira Batalha de El Alamein, Egito. A companhia de Upham recebe a missão de tomar a crista de Huaizat. Antes mesmo do início do ataque, ele recebe o primeiro ferimento e recusa a evacuação. Durante o reconhecimento, lança granadas num caminhão alemão com infantaria. Os estilhaços de suas próprias granadas o ferem novamente em ambos os braços. Durante o assalto, ele destrói pessoalmente várias posições de metralhadoras. Uma bala lhe tritura a mão direita. Upham volta à companhia e continua a comandar. Quando os alemães contra-atacam com tanques, de toda a companhia restam 6 homens em combate. Upham perde a consciência e é feito prisioneiro. No cativeiro, tentou fugir 3 vezes. Por isso, os alemães o transferiram para o castelo de Colditz, o campo para os irrecuperáveis. Em abril de 45, Colditz foi libertado pelo Exército dos Estados Unidos. Em setembro de 45, Upham recebeu a Cruz Vitória com Passador, por El Alamein. Quando o rei George VI perguntou ao seu comandante se ele merecia a condecoração, este respondeu: "Com todo o respeito, majestade, Upham mereceu a Cruz Vitória diversas vezes."
Charles Upham é o único soldado de combate na história a receber a Cruz Vitória 2 vezes. Voltou para Nova Zelândia, trabalhou numa fazenda a vida inteira e morreu em 1994. Até o fim da vida, não permitia que um carro alemão entrasse em sua fazenda. Se este vídeo foi útil para você, deixe um like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários sobre qual dessas pessoas você gostaria de ver num episódio à parte.